Se você entrou nesse vídeo, eu peço, por favor, fique até o final. Tem algo poderoso de Deus para ser liberado aqui sobre nossas vidas. Hoje a gente vai tratar exatamente de Marcos capítulo 10, versículo de número 47, onde a palavra do Senhor vai dizer: "E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." Em outras traduções, tenha misericórdia de mim. Hoje vamos destrinchar aqui a história de Bartimeu. Vamos tirar todas as informações possíveis e necessárias para que Deus possa falar sobre nossas vidas. Vemos aqui que temos uma história de aproximadamente 7 versículos. E talvez você já leu essa história e não foi revelada para você como vai ser revelado aqui para nós agora. Vamos ver em primeiro lugar que Bartimeu tinha 2 atribuições. No versículo de número 46, a Bíblia vai dizer que Bartimeu era cego, primeira atribuição, e pedinte, segunda atribuição. Eu convido você que está desse lado aí a começar a imaginar a vida desse homem. Porque a Bíblia vai mencionar que ele estava sentado à beira do caminho. Imagina você hoje vivendo o que esse homem vivenciou. Cego, limitado. E pedinte, mais limitado ainda. Só que o mais interessante dessa história não é só isso. É que o primeiro milagre que ele vivenciou, eu vejo muitas pessoas pregando e falando que foi ver novamente, não. O primeiro milagre que ele vivenciou, sabe qual foi? O ouvir. Isso é um milagre. A gente vai ver em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, que vai dizer que, de fato, a fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando ele ouviu, o milagre aconteceu. Giovanni, você está falando de casos isolados da Bíblia, não. A mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu, ela recebeu. O primeiro milagre, antes de você querer aquilo que já está escrito nas tábuas do seu coração, que você precisa vivenciar, é o ouvir. E vamos ver aqui que ele clamou também. Calma aí. Tem gente clamando para pessoas no WhatsApp. Tem gente esperando compaixão do ser humano. E ele aqui não ouviu falar sobre o Giovanni, nem do pastor, nem do obreiro, nem da missionária, não. Ele ouviu falar de Jesus. É aí que muitas das vezes vem a nossa frustração por ouvir falar do homem, porque o homem é falho. E de fato aqui, talvez, ele sempre pedia as coisas para as pessoas, mas não da forma que ele pediu aqui para Jesus. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia da minha vida. E vamos ver também, mediante essa passagem, que Jesus já estava de partida. Eu gosto de Eclesiastes, que fala que o tempo e o acaso são para todos. Se ele deixasse se levar pela limitação dele, ele perdia a bênção. Porque ele estava à beira do caminho, ele estava posicionado no lugar certo. Além da gente aprender a ouvir, precisamos estar posicionados no lugar certo para receber a bênção da parte de Deus. Talvez você aí é crente há muitos anos e não recebeu de fato aquilo que está escrito aqui, ó, nas tábuas do seu coração. Por quê? Porque falta ainda posicionamento. Porque falta ainda aprender a ouvir, que seria, no caso, vivenciar esse primeiro milagre. E o nosso problema do ouvir é que muitas pessoas hoje já estão robotizadas. Olha, eu vou chegar no culto, aí vai ter o louvor, depois o louvor tem a palavra, depois da palavra tem um final, o término do culto eu vou para casa. Bartimeu entendeu aqui que quando Jesus chega, algo novo acontece. Quando a palavra dele vem, algo novo acontece. Não adianta você ouvir por ouvir, de entrar aqui e sair aqui. Eu imagino que ele usou um termo chamado CCC, captar, converter e canalizar. Na conversão de tudo isso, ele falou assim: eu vou viver o extraordinário aqui. Toda vez que você ouve, alguém fala da palavra dele para você, pense dessa forma: hoje Deus vai falar tremendamente sobre a minha vida.
E aí você vai começar a entender e viver, sim, de fato, o milagre da parte dele. E caminhando para dentro da passagem aqui, a gente vai ver que quando ele começou a clamar, a multidão tentou calar ele. E assim muitas das vezes é com a gente. Quando você vai clamar, quando você vai pedir, alguém fala, não é para você não. Você não merece. Olha o tamanho da multidão para Jesus atender. Você acha mesmo que ele vai te atender? Você dessa forma, cego e pedinte. Você dessa forma passando por uma necessidade dentro de casa. Você dessa forma passando por um problema pessoal, familiar. Jesus não vai te atender não, desiste, cara. Isso não é para você não, Bartimeu. E muitas das vezes ouvimos isso e carregamos isso até hoje com a gente. Talvez você ouviu isso na sua infância. Talvez você ouviu isso há 5 anos atrás. Talvez você ouviu isso há 10 anos atrás. Talvez você ouviu isso quando você tinha 15 anos. Isso não é para você não. Não vai dar certo. Para de gritar. Você é o improvável. Mas na maioria das passagens que a gente vê aqui na Bíblia, o Deus foi o Deus dos improváveis. Muita coisa na nossa vida é lógica, então é do homem. Ele entra quando tudo aquilo que a gente fala não tem como, ele entra e fala, isso vai dar certo. Jesus entra no jogo quando ele fala assim, ó, agora é o meu momento. Até ali foi lógica. Ele consegue realizar. Mas tem coisa que só eu consigo fazer. E assim foi na vida desse homem. E a gente caminhando nessa passagem, a gente vê que agora Jesus ouve ele. Por que Jesus ouve ele? Agora tem outra coisa chave. Quando falaram com ele que quem passava era Jesus, o Nazareno, ele clamou como? Jesus, filho de Davi. Ele clamou sobre uma linhagem messiânica. Olha a diferença. A maioria ele enxergava, mas não ouvia. A maioria ali talvez estava bem, mas não ouvia. A maioria ali enxergava carnalmente, mas não espiritualmente, igual Bartimeu fez. Foi isso que fez Jesus parar para atender ele. Aonde está a sua diferença quando você clama para ele? Aonde está a sua diferença quando você fala assim, tenha compaixão de mim? Antes do compaixão de mim, como é que você fala o nome dele? E a gente vê aqui que nessa passagem, eles vão dizer, coragem, ele está chamando você, mudou. Quando as pessoas de fato veem que agora Jesus de fato está falando com você, o quadro, o cenário vai mudar completamente. Até então era, Bartimeu, fica quieto. Ele não está te ouvindo. Mas agora quando ele escuta, coragem. Olha o tratamento quando Jesus te chama. Quando Jesus te chama, tudo muda. Até credibilidade você ganha, algo que você não tinha. Ele ganhou aqui credibilidade. E a gente caminhando aqui, a gente vai ver que ele não se apresentou para Jesus de qualquer maneira. A palavra vai dizer no versículo 50, atirando a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi onde Jesus estava. Foi rapidamente. Talvez Jesus te chama não é de hoje e você está postergando. Talvez Jesus te chama, você vai de qualquer forma se apresentar para ele. Ele jogou a capa de lado. Porque quando Jesus nos chama e nos convoca, a gente tem que se apresentar da melhor maneira possível, com excelência. E aqui ele foi com excelência para perto de Jesus. Ele jogou aquilo que fazia ele pedinte, talvez de muitos anos, para o lado. Ele deu um salto, falando, eu vou receber meu milagre agora. Como você se posiciona diante dele de qualquer forma, de qualquer jeito? Tem crente que vai para a igreja, talvez não quer nem arrumar o cabelo. Tem crente que vai para a igreja, talvez nem um dente quer escovar. Tem crente que vai para a igreja de qualquer jeito.
E ele aqui, ó, pedinte, cego. A primeira coisa que ele fez, ó, jogou de lado aquilo que travou ele a vida toda. Antes de chegar diante dele, joga de lado tudo aquilo que te trava, que te impede de vivenciar um milagre. Quando se apresentar para ele, se apresenta igual quando a gente vai na delegacia, bem vestido, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. E assim foi ele. E a palavra vai dizer que Jesus fala com ele: o que queres que eu lhe faça? Jesus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? Tem pessoas que, se Jesus aparecer no culto e fazer essa pergunta, não sabe nem o que responder. Está indo para o culto despreparado. Aqui a gente viu o Bartimeu preparado mais do que as outras pessoas que estavam ali, cego e pedinte. E aí Jesus nos pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Será que você já tem um projeto pronto para apresentar para ele? Ou você está cheio de indecisões dentro de si mesmo? Se posiciona, leva o projeto na mesa dele. Não vai de qualquer maneira. Joga fora aquilo que te paralisou a vida toda. E o melhor, ele vai falar: que eu possa ver de novo. Ele não travou na pergunta que Jesus fez para ele. Ele foi direto ao ponto. Às vezes a gente ora 1 hora seguida e fica repetindo as mesmas coisas. Jesus, 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 Jesus. Não sei o que, não sei o que. Direto ao ponto. Giovanni, você está falando que a gente não pode orar 1 hora? Pode sim. Mas que você seja direto ao ponto do que você precisa e necessita. Até porque aqui Bartimeu, ele já sabia que Bartimeu precisava. Era Jesus, gente. Quando você vai abrir a boca na igreja, no seu quarto, onde quer que seja, ele já sabe o que você vai falar. Só que ele precisa que você seja direto ao ponto com ele. E vamos ver aqui que Jesus vai falar com ele. Que ele fala: que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Calma aí. Além dele voltar a enxergar, ele foi salvo. Porque ele não teve vergonha de diante ao mestre. Às vezes a gente vê Jesus chamando a pessoa e mesmo assim a pessoa não vai, por vergonha. E aqui ele deixou tudo isso para trás. Nesse vídeo de hoje, Deus te convoca a deixar todos esses impedimentos para trás, para você viver o extraordinário da parte dele. E finalizando o nosso vídeo, imediatamente passou a vir e foi seguindo Jesus a estrada fora. Será que, se o mestre te entregar o que você precisa, você continua debruçado aos pés dele? Será que, se o mestre fazer a sua vontade hoje, amanhã você vai na igreja dar o seu testemunho e continua fiel a ele? Será que, se você passar a enxergar novamente, você vai fazer como ele aqui, ó, foi seguindo Jesus a estrada fora? É tremendo. Que nesse vídeo, a partir desses versículos, aproximadamente 7, a gente possa viver o extraordinário da parte de Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo no nosso canal.